Olá, que a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus esteja no seu coração, amém? Estamos aqui começando mais uma série de vídeos essa semana. Nós vamos falar sobre o milagre, aleluia. O que é milagre, né? Vamos falar o que é milagre, vamos dissertar sobre alguns milagres, poucos, né? Porque o tempo é curto, mas vamos dissertar sobre alguns milagres que a Bíblia nos relata, né? Mas antes eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui juntinhas essa semana, falando dessa palavra tão poderosa, né? E pedir também para você que se inscreva no nosso canal do YouTube, dê o seu like, participe, ou assiste os nossos vídeos. Toda segunda-feira a gente tem uma live poderosa, falando ainda um pouco mais, explicando um pouco mais dos nossos vídeos da semana, né? Você é sempre muito bem-vinda aqui no nosso meio, tá bom, minha amada? E eu quero nesse dia falar com você, começar falando lá no Evangelho de João, no capítulo 2. Eu vou ler só dois versículos, mas você pode ler do primeiro até o 11. Mas eu vou ler capítulo 2, versículo 8 e 9. Mas se você ler do 1 ao 11, você vai entender melhor. Quando o mestre-sala provou a água feita vinho, sem saber de onde era, ainda que os serventes que haviam tirado a água o sabiam, chamou o esposo e lhe disse: todo homem serve primeiro o bom vinho, e quando já beberam com fartura, então serve o inferior. Mas tu conservaste o bom vinho até agora. Amém? Olha só, isso significa que aquele vinho era o melhor vinho da festa. O melhor vinho da festa. E se nós lermos todo os versículos anteriores, desde o primeiro, nós vamos entender melhor por quê. Foi o primeiro milagre relatado na Bíblia. Eu não posso nem dizer que é o primeiro milagre de Jesus, mas é o primeiro milagre relatado na Bíblia, porque a palavra diz que o Senhor fez tantas coisas que não caberiam nos livros, não caberiam em livros, né? Então, o Senhor foi a uma festa de casamento juntamente com sua mãe e lá chegou no auge da festa, acabou o vinho. E aí, né? Uma festa de casamento que acaba o vinho. E a mãe dele chegou e disse para ele: olha, acabou o vinho. Ele disse: mas o que eu tenho a ver com isso? Né? Mas aí ele mandou pegar 6 talhas e encher de água. Água. E aí disse: pega e leva, né? Então, quando os mordomos levaram aquelas talhas que foram cheias de água, elas chegaram até o mestre-sala, e quando chegou no mestre-sala já não era mais água, era vinho, e do bom, e o melhor vinho da festa. Tanto que nós lemos aqui, que quando ele provou aquele vinho, ele disse: uai, mas todo noivo deixa o vinho inferior para o final, quando todo mundo já está mais alegre, né? E começa a dar um vinho inferior, você deixou o melhor vinho para o final, né? O melhor vinho, o vinho que foi transformado, o vinho do milagre, tá? Então, aqui eu quero começar a explicar o que é milagre. Quando eu tenho uma garrafa de água, mas eu preciso de uma garrafa de vinho, só o milagre pode transformar a água em vinho. Mas quando eu tenho um cacho de uva e eu preciso de uma garrafa de vinho, aí eu preciso não de um milagre, mas eu preciso de um processo, porque eu vou processar aquelas uvas para que elas se transformem em vinho. Amém? Então, eu primeiro preciso discernir: a minha necessidade é um milagre ou a minha necessidade é passar por um processo? Porque muitas vezes, minhas irmãs, nós temos a necessidade de passar por um processo de cura, um processo de transformação de caráter, um processo de perdão, um processo de amor, um processo de obediência, um processo de pedir perdão e perdoar, né? Porque a gente fala processo de perdão, tem que ser as duas coisas. Eu preciso não somente reconhecer os meus erros, os meus pecados, e ir até o Senhor e pedir perdão, e se necessário for, eu preciso ir até alguém também pedir perdão, né? Porque se o meu pecado está relacionado a uma pessoa, uma ofensa, então eu não só peço perdão para Deus, mas eu peço perdão para aquela pessoa também, né?
e liberar perdão no meu coração. O que talvez em algumas situações é até mais difícil do que pedir perdão, né? Não, nem todas as vezes que nós temos que perdoar é uma situação fácil. Em muitas vezes, perdoar é um ato muito, muito complicado, muito difícil. E nós precisamos pedir perdão ao Senhor e precisamos liberar perdão também para as pessoas que se levantam contra a nossa vida. A Bíblia diz que quando nós não perdoamos, é como se nós carregássemos um cadáver nas costas. Então, carregar uma pessoa viva já é tão difícil. Um cadáver, então, é impossível, né? É um peso incalculável. Então, veja bem, para nós entendermos, primeiramente, o que é milagre, eu preciso ter esse discernimento. Porque muitas vezes nós estamos orando por um milagre, quando na realidade nós precisamos passar por um processo. E aí não acontece. Por quê? Porque Deus não vai fazer o milagre aonde precisa processo. Nossa! Deus não opera milagres aonde precisa do processo. Se eu preciso passar pelo processo do perdão, se eu preciso passar pelo processo da obediência, eu preciso passar pelo processo. Aí depois que eu passar pelo processo, aí sim eu vou receber aquilo que eu estou buscando através daquele processo. Mas se eu já passei pelo processo e aquilo é impossível às mãos, aos olhos, à capacidade humana, aí sim Deus entra com a providência milagrosa na nossa vida. E o milagre, minha irmã, a gente não explica. O milagre a gente vive. A gente vive milagre na nossa vida. Então, nós precisamos ter o discernimento do que é milagre, do que é processo, para nós podermos, então, darmos o primeiro passo. O passo para o processo ou o passo para o milagre. Amém? Então, hoje nós vamos ficar por aqui. A partir de amanhã, nós vamos começar a discernir alguns milagres que a palavra nos traz e alguns processos também, para que a gente possa entender melhor isso e viver com abundância a vida que o Senhor Jesus já nos deu na cruz do Calvário, minha amada. Porque ele disse: Eu vim para vos dar vida e vida com abundância. E nós precisamos viver essa abundância de Deus. Precisamos realmente estar na presença do Senhor, trazendo essa alegria, essa motivação de servir com paz, com amor, com graça, com alegria, na presença daquele que tudo pode, porque Ele é um Deus tremendo e poderoso, Ele é um Deus que faz, mas Ele é um Deus também que nos orienta a passarmos pelos processos dos quais nós precisamos passar, para que Ele então entre com milagre. Milagre eu não faço, milagre você não faz, milagre é só o Senhor que opera, e nós só podemos viver esse milagre de uma forma extraordinária. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor pela sua vida. Nós temos uma semana inteira maravilhosa pela frente para nós falarmos dos milagres e dos processos que o Senhor tem para a nossa vida. Um beijo no seu coração e até amanhã, em nome de Jesus. Glória a Deus.